prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Fosse herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros. Boa tarde aos botafoguenses e aos eventuais rubro-negros, vascaínos e tricolores presentes. Essa é a segunda sessão do ciclo de conferência Gol de Letras sobre os clubes do Rio, que tem a coordenação geral do acadêmico Antônio Carlos Sequim e a apresentação desse âncora. Hoje é a vez do Botafogo, da semana passada foi a vez do Flamengo, feita por mim. Na semana que vem, na quinta-feira agora, teremos o Fluminense pelo Pedro Bial e na semana que vem o Vasco pelo João Carlos Évole. Para falar do Botafogo, ninguém melhor realmente, não, vários melhores, né, mas um dos melhores. Tem muita gente. O que é o Hélio de la Penha, eu tenho o prazer de receber aqui todos nós, e para que ninguém estranhe o fato de um torcedor tão notoriamente do Flamengo que está apresentando, eu quero me justificar dizendo que eu fiz um livro até sobre um jogador do Botafogo, sobre o segundo jogador mais querido do Botafogo, que é o Garrincha. O primeiro é, estranhamente, o Newton Santos, que só fez um gol na vida e pela seleção brasileira, nunca pelo Botafogo. Mesmo assim, é considerado o maior jogador do Botafogo de todos os tempos, né? Mas eu levei 3 anos fazendo livro sobre o Garrincha, durante os quais eu convivi com o Botafogo, com a história do Botafogo, e aprendi a admirar as tradições do Botafogo, as superstições do Botafogo e os grandes jogadores e grandes botafoguenses que acompanharam a história do Botafogo. É interessante até, claro que o Hélio vai falar disso, mas nós que estamos aqui numa academia de letras, é interessante saber que o Botafogo, inicialmente, eram 2 clubes, um de regatas e um de futebol, desde o começo do século, que em 1941 ou 42 se fundiram graças a um intelectual, um poeta chamado Augusto Frederico Schmidt, né? Então, quer dizer, é um clube que o próprio Mário Filho, né, que tinha muita simpatia pelo Botafogo, como, aliás, o Nelson Rodrigues também, aliás, eles tinham simpatia, o Nelson era o Fluminense e o Mário Flamengo, mas adoravam também o Botafogo e o Fluminense. Só não gostava muito do Vasco, acho, não sei porquê. Nunca vi falarem bem do Vasco. É impressionante. Bom, Hélio de la Penha, 65 anos, carioca da Vila da Penha. Da Penha. Exatamente. Formado em Engenharia de Produção pelo UFRJ, ator, escritor, roteirista e humorista, co-criador do grupo Cacete e Planeta, foi ator e autor do programa de TV Cacete e Planeta Urgente, líder de audiência na TV Globo de 92 a 2010. Autor dos livros Vai na Bola, Glanderson. Eu sempre achei esse nome Glanderson genial, né? Adaptado para a longa-metragem Correndo Atrás, atualmente na Globoplay. O livro do Papai, um guia de anteajuda para os pais de primeira viagem, o infantil ilustrado Meu Pequeno Botafoguense e o mais recente, Aventuras de um Pijamão, de crônicas com cartoons de Adão e Turrusgaray, né? Atualmente roda o Brasil com seu show de stand-up Preto de Neve, que eu já fui ver, que é genial. Nós temos a honra de ter aqui presente também o presidente do Botafogo, do Césio Melo, e o presidente do Flamengo não pôde vir na minha vez, ele estava ocupado preparando o time para conquistar a Copa do Brasil. Então, agora com vocês, Hélio de la Penha.
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra enorme estar aqui na Academia Brasileira de Letras para fazer essa palestra. Fui convidado pelo Rui Castro no início desse ano. Eu até estranhei, eu acho que ele enganou de telefone, mas encarei o desafio com muito orgulho e fiquei muito feliz, assim, primeiro por ter essa identificação com o Botafogo, segundo por ter essa credibilidade que eu não sei de onde veio que o Rui Castro me botar aqui num lugar tão nobre. Talvez para a gente ser amigo, deve ser isso. É a única coisa que justifica uma coisa dessas. Quero agradecer aqui a todos vocês que vieram, meus amigos, grandes amigos, amigos que frequentavam o Maracanã comigo ali, com meu amigo Luiz Ricardo Leitão, desde o tempo do São Bento, a gente se esgueirando ali pelos bastidores do Maracanã. E Léo Batista, que eu consegui uma coisa inédita. O Léo Batista, eu convidei ele, e ele falou que ele não poderia vir porque tinha um médico. Mas a minha uruca foi tão forte que o médico desmarcou. E ele está aqui. Vamos lá. Botafogo, Botafogo. Na minha casa, eu, minha mulher, meus 3 filhos e até a cachorra Roma somos botafoguenses. Perguntei a meu caçula Antônio, na época com 12 anos, quando você se tornou botafoguense? A resposta dele foi exemplar. Eu não me tornei, eu sempre fui botafoguense. Levei a resposta para a vida. É isso mesmo, ninguém escolhe ser botafoguense, e sim é escolhido. Fui escolhido em 1968, aos 9 anos de idade. Na casa dos meus pais, todos eram vascaínos. Sou suburbano, nascido e criado na Vila da Penha. A torcida do Vasco é muito numerosa, principalmente da Zona Norte para lá. Meus pais, minha avó materna, meus irmãos, todos defendiam a Cruz de Malta. Diversos motivos levaram a isso. Na juventude dos meus genitores, o bonde de São Januário era infernal. Contava também o fato de morarmos num bairro com forte presença de portugueses. Os botafoguenses não eram muitos no meu bairro. Um deles, porém, me levou para o bom caminho. Meu colega de turma, Otávio, na Escola Municipal Miguel Ângelo. Éramos da turma em que minha mãe era professora. Costumávamos ir e voltar juntos. Durante o trajeto, Otávio me falava da sua paixão pelo Botafogo e acabou me encantando. Está aí um influenciador que fez a minha cabeça muito antes das redes sociais. Ele contou com uma ajuda. Na final do Campeonato Carioca de 1968, o Bota deu uma surra de 4-0 no Vasco. Gols de Rogério, Roberto, Jairzinho e Gerson. Todos tiveram a honra de vestir a camisa da Seleção Canarinho. Inconscientemente, meu DNA de humorista entrou em ação. Com a goleada, eu tinha toda a família para zoar. Perco a mesada, mas não perco a piada. Meu Botafogo sagrou-se bicampeão carioca com um scratch que até hoje sei de cor. Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtencir, Carlos Roberto, Gerson, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Carlos Roberto está aqui, estou vendo aqui. Obrigado pela presença. E esse é o meu time de botão até hoje. Naquele tempo, só era possível assistir aos jogos ao vivo no estádio. Os melhores momentos de uma partida só passavam nos cinemas, no Canal 100, antes dos filmes. Na Penha, havia o Cine São Pedro, que tinha uma matinê aos domingos, com desenhos animados de Tom e Jerry. Meu pai foi obrigado a me levar umas 3 vezes naquele mês. Como estávamos em plena ditadura militar, admito que torturei o meu velho. Logo após aquele campeonato, ganhamos a Taça Brasil, que equivalia ao atual Brasileirão, nosso primeiro título nacional. A segunda grande alegria que o Botafogo me deu foi na Copa de 70, a primeira televisionada ainda em preto e branco. Aquela foi, sem dúvida, a melhor seleção canarinho que vi jogar. Vários craques alvinegros foram convocados: Jairzinho, Roberto Miranda e Paulo César Caju. O Rogério não foi ao Mundial por estar contundido. Além desses,
2 por quem tinha muito afeto, por isso contabilizava indevidamente como nossos. Gerson, que já defendia o Flu, e o técnico Zagallo, que em 69 deixou nosso time para comandar a seleção brasileira, no lugar de João Saldanha, outro histórico botafoguense. Jair foi o artilheiro da Copa, realizando um feito inédito até hoje. Passados 54 anos, o Furacão da Copa ainda é o único jogador a marcar gols em todas as partidas de uma Copa do Mundo. Que garoto não ficaria maluco se o artilheiro da Copa jogar no seu time? Poucos podem se orgulhar disso, não é mesmo, Rui Castro? A cada partida, a molecada da rua partia para o campinho de terra batida na esquina e a pelada rolava até escurecer. Todos descalços, sem camisa versus com camisa. As traves eram 2 chinelos havaianas, a bola era dente de leite. E a gente cantava empolgado. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Outros tempos. Hoje em dia, esse salve a seleção está mais para um pedido de socorro. Voltando ao Botafogo, a partir de 1968, amargamos um longo jejum de títulos. Esse período sombrio avivou minha superstição. A mais remota que lembro é curiosa. Na minha infância, ouvi os jogos do Fogão num radinho de pilha National, meu xodó. Nos jogos noturnos, escondia sob o travesseiro e ligava quando minha mãe me deixava sozinho no quarto para dormir. Sem que ninguém me ensinasse, desenvolvi a mania de não ouvir mais jogos em determinada estação se o Botafogo perdesse. As derrotas em sequência me obrigaram a caçar estações diferentes, rodada após rodada. Trocava da Rádio Globo para Tupi, em seguida ia para Tamoio, depois Continental, Roquete Pinto e por aí ia. No final do campeonato não sobrava mais estação para acompanhar o meu time. A solução era voltar ao início da sequência. Sem falar na camisa, que deixava de usar, o short, até a cueca. O tênis era um só, tinha que repeti-lo. Ficava de fora da minha superstição. Em 1971, o clube montou uma verdadeira celefogo. Gerson tinha partido para o Flu, mas ainda contávamos com o elenco base de 68. Trouxemos do Santos o capita, Carlos Alberto Torres, pegamos o zagueiro Brito, do Vasco, e completamos a defesa com o lateral esquerdo Paulo Henrique, do Flamengo de Rui Castro. É bom que se diga que o campeonato carioca daquele tempo tinha valor e era reconhecido nacionalmente como um certame de respeito. Portanto, justificava o investimento pesado e as dívidas certamente contraídas. O time era uma unanimidade e passeou em boa parte do campeonato. A imprensa toda dava como certa nossa conquista. Eu, um garoto de 12 anos, vivia o momento com grande euforia. Tínhamos uma boa vantagem contra o Fluminense, o segundo colocado. Porém, alguns fatos foram minando essa vantagem. Nosso Furacão se contundiu e ficou de fora das últimas partidas. Perdemos para o Flamengo, derrota que já estava na contabilidade da torcida. Os empates com o América e o Bom Sucesso nos levaram à final com apenas 1 ponto de vantagem. Era a Celefogo. Eu não tinha nada a temer. Insisti e meu pai me levou para ver o jogo derradeiro. Na época, minha tia Heloísa namorava Licínio, um bonachão simpático que trabalhava no setor de hidráulica do Maraca. Por anos, ele nos dava guarida e a gente penetrava o estádio por uma entrada discreta e nos esgueirávamos por baixo das tubulações do Mário Filho até chegar à arquibancada. Nesse dia, ele pediu que aguardássemos um pouco e nos trouxe uma surpresa. Vimos o juiz da peleja, José Marçal Filho, poucos minutos antes da disputa começar. Apertei orgulhoso a mão da autoridade máxima daquela tarde e partimos para o atalho até a arquiba. Nos posicionamos à direita do gol defendido por Ubirajara Mota do meu fogão no segundo tempo.
Tínhamos em campo 3 campeões mundiais, Brito, Carlos Alberto Torres e Paulo César Caju. Jairzinho ainda se recuperava de uma contusão. Um empate daria o título. Uma estratégia temerosa foi posta em prática. Sem nosso artilheiro, armamos uma retranca e rezamos. Fomos bombardeados pelo tricolor, que queria muito desbancar nosso favoritismo. Resistimos no 0-0 até os 43 minutos do segundo tempo. Depois de uma sequência de 4 escanteios para o adversário, uma bola é lançada na nossa área. O Birajara sobe para defendê-la, mas é empurrado pelo lateral Marco Antônio. A bola sobra limpa para Lula, que não teve trabalho em tocá-la para o fundo das redes. O empurrão foi evidente. Eu fui testemunha junto com mais de 140 mil espectadores. Na época, o lateral negou. Décadas mais tarde, depois de uma pelada na Ilha do Governador, Marco Antônio, calibrado por algumas cervejas, confessou a falta. Não havia o VAR para rever e anular a jogada. O gol foi validado e o campeonato se esvaiu pelos bueiros do estádio. Voltei para casa desolado e passei meia hora no tanque passando sabão de coco e esfregando a mão com uma bucha para tirar a uruca do aperto de mão daquele que foi responsável pelo meu primeiro grande trauma alvinegro. Mais tarde, vim a entender que o episódio ajudaria a moldar o meu caráter. O trauma faz parte do uniforme do torcedor alvinegro. Em 1972, não ganhamos nenhum título, porém, um jogo valeu o campeonato. Em 15 de novembro, enfrentamos o Flamengo na data do seu aniversário. A festa foi inesquecível para nós. A goleada de 6-0 foi incontestável. E de brinde, tivemos um gol de letra de Jairzinho. Aliás, letra tem tudo a ver aqui com a academia, né? Jorge Ben, mais tarde Jorge Benjor, lançaram uma música em homenagem a seu ídolo, centroavante Fio. Na arquibancada, a canção foi ressignificada com o verso: Fio Maravilha, nós gostamos de vocês. O número mostrado nos dedos das mãos. Mas o longo jejum permaneceu. Tivemos alguns craques que nunca tiveram a honra de levantar a taça. Entre eles, Marinho Chagas, Mendonça, Nilson Dias, Fischer e Dirceuzinho. Até mesmo a histórica sede de General Severiano foi vendida para a Companhia Vale do Rio Doce. Tempos de vacas magras e sarnentas que passaram a pastar no campo esburacado de Marechal Hermes. 21 anos depois, enfim, o botafoguense conseguiu gritar o seu grito: é campeão, que estava preso na garganta desde 1968. Eu não estava presente no Maraca, naquela tarde chuvosa, naquela noite chuvosa de 21 de junho de 1989, eu comemorava meus 30 anos numa festa no African Bar, uma casa noturna do tricolor Nelson Mota. Naquele ano, o Grupo Caceta e Planeta iniciava sua trajetória vitoriosa. O grupo ainda não tinha programa na televisão, mas fazia shows por todo o Brasil. Faço aniversário no dia 18 de junho. Meu amigo, o falecido Bussunda, era de 25. Decidimos comemorar juntos na quarta-feira 21, dia da decisão, quando estaríamos de folga dos shows. Bussunda foi para a noite, certo de mais uma vitória. Uma horda de flamenguistas estava presente. Cláudio Manuel, Marcelo Madureira, nosso empresário Manfredo, entre tantos outros amigos. Quando começou o jogo, o salão ficou vazio. A charanga rubro-negra se espremeu em frente à pequena TV nos bastidores da casa noturna, certa de mais um triunfo. Eu continuei dançando e bebendo. Estava resignado com o destino. Quando, aos 21 minutos do segundo tempo, Maurício marcou o gol que selaria o fim do nosso Saara de conquistas, foi a glória. Minha alegria foi completa. O Botafogo saía da seca e, na minha festa de 30 anos, ganhei de presente Bussunda, o maior torcedor rubro-negro, para zoar. Como diria o sambista Ismael Silva, ô sorte! No ano seguinte, fomos
bi no Carioca ao derrotar o Vasco na final por 1-0. O jornal A Notícia de gozação estampou a manchete: "Tá ficando chato". A década de 1990 merece ser lembrada. Em 1993, conquistamos a taça Comembol ao vencer o Peñarol nos pênaltis no Maracanã. O mesmo Peñarol que goleamos recentemente por 5-0 no estádio Newton Santos. A competição na época não era muito valorizada. Atualmente equivale à Copa Sul-Americana. Nosso único título internacional até 29 de novembro de 2024. O ano de 1995 foi glorioso. Conquistamos nosso bi brasileiro depois que o torneio Roberto Gomes Pedrosa de 68 foi reconhecido como campeonato nacional. Não éramos favoritos, mas fomos comendo pelas beiradas. E, sem que a imprensa percebesse, fomos subindo os degraus da tabela. O pessoal só se deu conta de que não estávamos de brincadeira quando goleamos o Atlético Mineiro por 5-0, já em novembro. Um mês depois veio o título, ao derrotarmos o Santos no Maraca e empatar com eles no Pacaembu. O presidente Carlos Augusto Montenegro será lembrado para sempre por esse feito. Túlio Maravilha foi o artilheiro do campeonato e nos brindava com sua irreverência, nos tempos em que zoar os adversários não era punido com cartão amarelo. Vamos relembrar o timaço. O goleiro Wagner, na zaga, o Wilson Goiano e o xerife Gotardo, os laterais Gonçalves e André Silva, no meio Leandro, Jamir, Beto e Sérgio Manuel, e no ataque a dupla mortal, Donizete Pantera e Túlio Maravilha. No comando, o técnico Paulo Autuori. A torcida não se conteve de alegria, lotou o Santos Dumont para receber os heróis. Quando o avião surgiu na Baía de Guanabara, os botafoguenses invadiram a pista para desespero da segurança da Anvisa. O avião quase teve que aterrissar no aterro do Flamengo. A década de 1990 ainda nos deu o Campeonato Carioca de 1997, quando o artilheiro Dimba comemorou seu gol comendo a grama do Maraca, o que não seria possível hoje no tapetinho sintético do Newton. Em 98, tivemos uma efêmera alegria, vencer o torneio Rio-São Paulo no comecinho do ano, mas foi só isso. A superstição me fez outras visitas marcantes. Em 1999, chegamos a uma inédita final da Copa do Brasil. O jogo decisivo foi no Maracanã, 27 de junho. A expectativa era grande. Bastava uma magra vitória de 1-0 sobre o gaúcho Juventude. Tinha só um filho na época, que consegui fazê-lo torcedor alvinegro. Estava separado de Isabel, mãe do Joaquim, cuja família tinha tradição rubro-negra. Seu avô, Eduardo Landim, era cartola do clube e partiu antes de ver seu sobrinho Rodolfo tornar-se presidente do Fla. Na época estava vivo e disputava comigo a fidelidade do neto. Contei com a ajuda da minha amada Ana Quintela, botafoguense fervorosa, que não admitiu que Joaquim se declarasse bígamo no futebol. Time é um só, e você tem que ser o time do seu pai. Fizemos de tudo para segurar o garoto do nosso lado. Chegamos ao cúmulo de levá-lo a um jogo contra o Ponte Preta. Com 2 times alvinegros em campo, convertemos o empate de 1-1 numa vitória de 2-0 do Bota. Vale tudo nessas horas. No domingo da final da Copa do Brasil, fizemos todo o ritual. Antes do jogo, fomos à sede de General Severiano beber água do pipi do manequinho. Reservamos lugares no ônibus da torcida e fomos almoçar na churrascaria Estrela do Sul, ao lado da sede. Ali, cometi o erro que tirou o título do nosso Bota. O salão estava coalhado de botafoguenses. O Cacete Planeta Urgente estava no auge do sucesso. Tirei dezenas de fotos. No final do almoço, fui surpreendido. Um torcedor do Juventude veio à minha mesa pedir para tirar foto. Tenho uma superstição: não tirar foto com adversários antes do jogo. O rapaz insistiu e me mostrou sua turma, uma legião de torcedores gaúchos,
todos de Caxias do Sul, que invadiu nossa praia. Para quê? Na época, o rio era lotado de churrascarias. Não tinha a menor necessidade de estarem ali. Joaquim e Ana foram taxativos. Não vai lá! Os gaúchos tinham uma implicância com o caceta, devido a umas piadas que ajudamos a popularizar. Elas punham em dúvida a masculinidade do povo dos Pampas. Fiquei balançado entre minha superstição e a tentativa de aliviar um pouco a tensão com os fãs. Optei pela segunda alternativa. Sob protestos, fui até o grupo e tirei a foto. Para piorar a situação, eles estenderam uma bandeira do clube. Nessa hora eu quis fugir. Tarde demais, a foto foi feita. O Maracanã estava abarrotado. Mais de 100 mil torcedores alvinegros. Uma festa linda, inusitada, que até hoje as demais torcidas cariocas se negam a acreditar. Alguns já me gozaram, dizendo que foi uma miragem, um delírio. Mas foi muito real. Só que o gol de que tanto precisávamos não saiu. Um 0-0 morrinha se estendeu pelos 90 minutos mais os acréscimos. Foi o nosso maracanaço particular. Minha mulher e meu filho me fuzilaram com os olhos. E se a nação alvinegra soubesse que aquele fiasco foi por minha culpa, não sairia vivo do Maraca. Outro encontro marcante com a superstição aconteceu em 2010. O Botafogo jogaria a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Ao chegar no Maracanã com um amigo, me deparei com uma mãe e seu filho de uns 7 anos à frente da entrada por onde passariam os jogadores tricolores. A mãe me abordou pedindo uma foto com seu filho, paramentado com o uniforme do clube, do boné ao meião. Expliquei que não costumava tirar foto com adversários antes dos jogos. A moça pensou ser uma piadinha do seu caceta e posicionou o garoto ao meu lado. Me afastei, reafirmando que era verdade. Era incrédula, puxou seu filho pelo braço. Caminhando, falei com meu amigo. Pô, que criancice. Pô, não podia tratar daquele jeito um garoto tão pequeno. Arrependido, voltei ao local e falei, moça, desculpa, vamos tirar a foto. Ela foi ríspida. De jeito nenhum. Meu filho ficou constrangido com você. Saí de perto da dupla sem jeito. O Botafogo ganhou. Agradeci por ela ter sido mais firme com minha superstição do que eu mesmo. Na volta, um senhor tricolor estava no mesmo local com o seu neto. De la Penha, vamos fazer uma foto? Eu falei, com o maior prazer. Agora que é a hora, né? Pois é. Futebol é coisa séria. Tem que respeitar o ritual de cada um. Quando ele disse isso, tentei me lembrar se o tinha visto ali. Por acaso o senhor estava aqui quando eu passei antes do jogo? Ele foi sincero. Não. Cheguei logo depois. Tinha uma mulher falando mal pra cacete de você. Achei justo. Torcer por um time tem algo de inexplicável. Você pode ser induzido àquela paixão por seu pai ou por um amigo, mas tem algo que não faz sentido. Comecei a torcer pelo Botafogo quando Jairzinho e Paulo César vestiam um manto alvinegro. E a paixão permaneceu quando essa mesma camisa foi vestida por jogadores que sequer engraxariam as chuteiras de Garrincha. A gente se encanta pela estrela solitária que se destaca sobre as listras verticais preta e branca intercaladas. Mas não é a camisa que conduz a bola, não é o escudo que dribla a zaga e chuta no ângulo. A paixão permanece, mesmo que nenhum dos atletas saiba como fazer um lançamento. E, na fase das facas perebas, o amor leva o torcedor a acreditar que um dia tudo vai mudar. Ou que a camisa fará o adversário tremer. Pode acontecer. Porém, o mais provável é que o melhor conjunto de jogadores saia vitorioso do campo. Ainda assim, poucos torcedores jogam a toalha e trocam de time. Quantas vezes não saí de casa com aquela pontinha de incerteza que aumentava ao conferir a escalação? Mas futebol é um esporte surpreendente, em que um lance de sorte pode definir a partida. Uma zebra pode passear entre as 4 linhas do gramado. E zebra veste o uniforme de listras pretas e brancas.
Quando o favoritismo não está ao seu lado, você se apega a qualquer improbabilidade. Já houve épocas em que a coisa andava tão feia que eu ia para o estádio com a certeza de que a derrota era certa. Nessas horas, me contentava com pouco. Minha alegria se resumia em ver um lateral bem batido. O botafoguense nunca se acha favorito. Podemos estar ganhando por 5-0 e, faltando 10 minutos para terminar a peleja, somos regidos pela cautela. Sabemos que o jogo só acaba quando termina. Quantas vezes pensei em entrar com um recurso nos tribunais exigindo o fim do segundo tempo aos 40 minutos? Para que mais que isso? O time pode perder o foco e se desconcentrar, e quando menos se espera, vem a virada. Gostamos de ser discretos e ir galgando posições sem que ninguém perceba, sem sermos apontados como favoritos e surpreender a todos no final. Assim foi em 1995, quando fizemos uma boa campanha, mas que a imprensa custou a nos ver como um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Em 2010, vínhamos de uma sequência de 3 derrotas nas finais do Campeonato Carioca, justamente para o nosso algoz rubro-negro. Em 2007, 2008 e 2009, deixamos o título escapar no último jogo. Naquele ano, porém, havia uma atitude diferente. O argentino Herrera e o uruguaio Louco Abreu chegaram despidos do pessimismo fatalista, injetaram ânimo na equipe e, mais uma vez, chegamos à partida decisiva contra aquele que, por 3 vezes, nos roubara o triunfo. Botafogo saiu na frente, com um gol de pênalti, cobrado por Herrera. A arquibancada explodiu de alegria, logo silenciada pelo gol do Wagner Love. No segundo tempo, um jogo disputado e equilibrado, até que o Louco Abreu fez jus ao apelido ao bater um pênalti de forma ousada. Uma cavadinha encobre o goleiro Bruno, toca o travessão e beija a rede. A vingança foi coroada quando o pênalti, batido por Adriano Imperador, foi brilhantemente defendido pelo grande Jefferson. A alegria atravessou o Maracanã e ancorou em General Severiano. O grito de campeão ecoou pela cidade, e o sentimento foi, enfim, compreendido. A conquista, quando rara, é saboreada com mais prazer. Em 2012, uma notícia soou como um título. Botafogo fez sua primeira grande contratação de um ídolo europeu. Aos 36 anos, Clarence Seedorf, craque nascido no Suriname, que fez carreira na Europa, aceita deixar o Milan pelo desafio de levantar o Botafogo. E sua chegada tem uma pitada curiosa. Havia um grande mistério nas negociações da diretoria. De repente, num belo sábado, eu estava trabalhando em casa quando recebo um telefonema do diretor de marketing do clube, Marcelo Guimarães. Hélio, não espalha, mas acabamos de contratar o Seedorf. O presidente Maurício Assunção está em Milão e acaba de assinar o contrato. Na época, eu andava bem ativo no Twitter, que ainda não tinha se tornado uma ferramenta de espalhar veneno. Era uma rede social mais tranquila. Escrevi pouco. Um passarinho me contou que o Seedorf é nosso. E voltei a trabalhar. 5 minutos depois, outro telefonema do Marcelo Guimarães. Hélio, que merda você fez? Eu? Você postou alguma coisa do Seedorf? Lógico que não. Hélio, abre a página do Globo Esporte. Entrei no site, lá estava. Hélio de la Penha confirma. Botafogo contrata Seedorf. Não tinha como mentir. Agora, se ele queria segredo, por que foi contar justo para mim? Resultado, estraguei a surpresa e virei persona non grata na chegada do craque ao clube. Por outro lado, nas ruas, os torcedores me abraçavam como se eu tivesse assinado o cheque da contratação. Tive a oportunidade de fazer as pazes com a diretoria e de conhecer Seedorf pessoalmente. O ilustre João Moreira Salles ofereceu um jantar para Clarence e sua esposa na época, Luviana, carioca de Realengo. João convidou 4 casais alvinegros. Tive a sorte de estar entre os eleitos.
além de conhecer um dos maiores jogadores holandeses da história, pude entender um pouco o porquê dele ser tão grande. Era um atleta obstinado em manter a forma, aplicado nos exercícios, consciente da dieta e atento a todos os detalhes. Ele nos chamou a atenção para o lanche equivocado dos jogadores. Criticou o excesso de salgadinhos e pizzas, dizendo que aquilo não era refeição de torcedor, que aquilo era refeição de torcedor, não de atleta. Quando um dos convidados tentou argumentar que as concessões eram devido à origem humilde dos jogadores, Seedorf rebateu: "Eu nasci no Suriname." Assunto encerrado. Também criticou a galeria de fotos dos ídolos históricos do Fogão no corredor de acesso ao campo de treinamento em General Severiano. Figuras como Newton Santos, Garrincha, Didi e Jairzinho observavam a passagem dos jogadores atuais. Seedorf achava que a homenagem deveria estar num salão e que ali deveriam estar estampadas as fotos dos jogadores daquele momento. Segundo ele, o panteão de craques apequenava os que iam entrar em campo. Não elevava a autoestima, surtia um efeito contrário. Achei que ele tinha razão neste ponto. Seedorf fez outra observação, dessa vez sobre o hino. Ele tinha um incômodo com a estrofe: "Tu és o glorioso, não podes perder para ninguém." Segundo ele, um hino de um clube vencedor não deveria ter a palavra perder, ainda mais 2 vezes. Seria um prenúncio de que o empate era um bom resultado. O argumento tem sua lógica, até um tempero de superstição, essência alvinegra. Com tudo isso, me desculpe, Mr. Seedorf, o senhor não foi contratado para alterar o nosso hino. As listras alvinegras da nossa camisa traduzem um traço da nossa personalidade. Somos bipolares. Ora estamos no inferno, ora estamos no céu. Nunca por muito tempo nenhum, num lugar ou no outro. Estes sentimentos antagônicos, de euforia e depressão, nos visitam alternadamente com frequência. O preto e branco, lado a lado, expressam, segundo o jornalista Sérgio Augusto, uma dicotomia rica em simbolismos. Bem e mal, luz e treva, alegria e luto, pureza e vício, razão e instinto. Assim é, desde que os garotos Flávio da Silva Ramos e Emanuel da Silva Sodré trocaram bilhetes na sala de aula do Colégio Alfredo Gomes. O bilhete, confiscado pelo professor de álgebra, dizia: Itamar tem um clube de futebol que joga na Martins Ferreira. Vamos fundar outro aqui no Largo dos Leões? A bronca do professor não arrefeceu a ideia. E no dia 12 de agosto de 1904, um grupo se reuniu no chalé de um casarão da dona Chiquitota, a avó materna de Flávio. Lá estavam Flávio, Emanuel, Arthur César de Andrade, Raimundo Ferreira da Silva, Vicente Licínio Cardoso e os irmãos Álvaro e Otávio Werneck. A agremiação se chamaria Electroclube, não fosse a intervenção providencial de dona Chiquitota. Que falta de imaginação! Morando onde vocês moram, o clube só pode se chamar Botafogo. Surge então o Botafogo Futebol Clube. Itamar Tavares, citado no bilhete Pedra Fundamental, desfez o ideal clube a que os garotos se referiam e se associou ao Botafogo. Foi dele a ideia do uniforme listrado preto e branco, inspirado no da Juventus, seu time quando morava na Itália. O primeiro escudo seguia a moda da época, as iniciais BFC entrelaçadas sob o fundo branco. Foi desenhado a nanquim por Basílio Viana Júnior. Em 1909, com apenas 5 anos de idade, o BFC entrou definitivamente para a história ao sapecar 24-0 no Mangueira, jogo válido pelo Campeonato Carioca. É até hoje a maior goleada do futebol brasileiro. Em 1933, a Mangueira voltou a tomar outra goleada histórica, 16-2, dessa vez para o nosso rival rubro-negro. A partir de então, a Mangueira passou a se dedicar exclusivamente ao samba. O Botafogo Futebol Clube tinha um irmão 10 anos mais velho,
o Clube de Regatas Botafogo, criado na praia de Botafogo em 1º de julho de 1894. Como dois irmãos, viviam uma saudável rivalidade, competindo entre si em diversos esportes. A tradição alvinegra da alternância de alegrias e tristezas se fez presente na fatalidade que resultou na fusão dos clubes. Durante uma partida de basquete, faltavam 10 minutos para o final. O placar marcava Clube de Regatas Botafogo 23 contra 21 do Botafogo Futebol Clube. Quando Albano, jogador do Botafogo Futebol Clube, faleceu. O jogo foi interrompido e a tristeza abateu os atletas. No velório, o poeta e remador Augusto Frederico Smith, presidente do CRB, declarou que seus jogadores não disputariam mais a partida interrompida. Eduardo Góes Trindade, presidente do Botafogo Futebol Clube, respondeu: nas disputas entre os nossos clubes, só pode haver um vencedor, o Botafogo. O poeta então selou a fusão. O que é mais preciso para que os nossos dois clubes sejam um só? E, em 8 de dezembro de 1942, foi fundado oficialmente o Botafogo de Futebol e Regatas. No lugar das letras abraçadas, o escudo ganhou definitivamente a estrela solitária, herdada do Clube de Regatas. E adotou-se o calção preto no uniforme. Portanto, são 3 datas de nascimento. Impossível traçar o mapa astral do clube. Nada é simples no Botafogo. Nossa galeria de craques é admirável e tão numerosa que, numa lista informal, certamente vários ficarão de fora. Destaco aqui Flávio Ramos, autor do nosso primeiro gol. Quarentinha, o artilheiro maior. Helenos de Freitas, craque galã. O elegante Nilton Santos. O maestro Didi. E o furacão da Copa, Jairzinho. Além do gênio improvável das pernas tortas, do drible desconcertante, das jogadas imprevisíveis. Garrincha, nosso ídolo máximo, cuja história foi dramaticamente imortalizada pelo imortal Rui Castro. Em 1958, Garrincha, Nilton Santos e Didi saíram de General Severiano e se juntaram a Pelé e Zito, deuses do futebol oriundos da Vila Belmiro, para conquistar a Copa do Mundo na Suécia e jogar por terra o complexo de vira-latas do brasileiro. Podemos dizer com orgulho que somos responsáveis pelo Brasil se tornar o país do futebol. Até hoje, somos o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, 47 até o momento. Temos orgulho de sermos a base das seleções tricampeãs mundiais, período em que o Brasil era temido e respeitado em qualquer estádio do planeta. Neste século XXI, fomos às trevas da Série B em 3 momentos, 2002, 2014 e 2020. Nossa ida mais recente nos assombrou profundamente. Recuperamos nosso posto na elite do futebol no ano seguinte, porém chegamos a duvidar se conseguiríamos nos manter ali. Até que uma virada de página aconteceu. O americano John Textor assumiu a SAF. Investiu em jogadores, profissionalizou a equipe, está construindo um centro de treinamento e nos permitiu sonhar alto. A mudança foi tão radical que, em 2023, acreditamos que seria possível alcançar a glória num piscar de olhos. Fomos bem longe, liderando o Campeonato Brasileiro durante quase toda a temporada, mas fomos abatidos em pleno voo. A saída do técnico português Luiz Castro deixou nossa nave sem piloto. Improvisamos vários comandantes e sofremos as consequências na reta final, quando uma pane geral nos jogou no chão. Faço questão de não entrar em detalhes, porque pode dar gatilho em vários aqui presentes. Terminamos a temporada em 5º lugar, fora da zona de classificação para a Libertadores. Tivemos a impressão de que nunca mais acordaríamos daquele pesadelo. Mas o Botafogo é surpresa. Deste ano, aos poucos, uma nova realidade foi se consolidando. Sob o comando do sensato Arthur Jorge, municiado por uma equipe competente na preparação e na descoberta de talentos escondidos nos 4 cantos do mundo, nos recuperamos e vivemos um momento
inédito na nossa história. Salve Luiz Henrique, Igor Jesus, Júnior Santos, Almada, Savarino, John, Marlon Freitas, Tiquinho e companhia. Estamos na liderança do Brasileirão e na final da Libertadores. Eu e meus filhos João e Antônio já temos passagens para Buenos Aires e os ingressos para o Monumental de Núñez. Os rivais insistem em dizer que somos favoritos, mas não lidamos bem com essa condição. Por mais otimistas que sejam as previsões, preferimos manter os pés no chão e seguir a máxima do Chacrinha. O campeonato só acaba quando termina. Estamos saboreando a boa fase, mas aguardamos sem pressa um final feliz. Sabemos que ele virá, só não podemos afirmar quando. Queremos muito que seja esse ano, porém, independentemente do que vier a acontecer, temos certeza de que estamos no caminho certo. Fiz uma lista de botafoguenses ilustres que lembrei sem consultar os livros ou a internet. Augusto Frederico Smith, Paulo Mendes Campos, Manuel de Barros, Otto Lara Rezende, Ariano Suassuna, Ivan Lessa, João Saldanha, Armando Nogueira, Léo Batista, Cacá Diegues, Arthur da Pieve, Sérgio Augusto, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Anita, Stepan Ercecian, Otton Basto, Regina Casé, Bernardinho, Murilo Benício, Edson Celulari, Marcelo Antoni, Flávia Alessandra, Marisa Monte, Fernandinha Maia, Samanta Alves, Felipe Neto, Antônio Grassi, Cláudio Jorge, Vitor Bilione, Arnaldo Bloch, Carlos Augusto Montenegro, Durcésio Melo e os irmãos Moreira Salles, João e Valtinho. No humor, Hélio de la Penha, Hubert, Marcelo Adnet, Cláudio Torres de Gonzaga, Maurício Meirelles, Pedro Pan, Gui Albuquerque, Pedro Certeza, Bira Tomasi, Carioca do Pânico, Ronald Rios, Havoc Miranda, Will Silva, além de muitos outros que vão reclamar comigo por não terem sido incluídos nessa lista. Torcidas numerosas tentam em vão fazer troça torcidas numerosas tentam em vão fazer troça da nossa por sermos poucos. Isso não nos abala. O documentarista João Moreira Salles nos descreve com belas palavras. Tenho pena daqueles que, por infelicidade do destino ou desvio de caráter, não são como nós. Deve ser muito triste. Por outro lado, se todos fossem como nós, não seríamos o que somos. Somos fidalgamente poucos. E nosso biógrafo Sérgio Augusto completa: torcer por time de massa é como ler apenas best-seller. Este é o espírito que nos inspirou. Este é o espírito que inspirou Vinícius de Moraes a escrever. Me diga sinceramente uma coisa, Mr. Buster. O senhor sabe lá o que é um choro de piscinguinha? O senhor sabe lá o que é ter uma jabuticabeira no quintal? O senhor sabe lá o que é torcer pelo Botafogo? Quem cria tão belos versos não precisa ir ao estádio para ser considerado botafoguense. Isso é ser Botafogo. Esse sentimento ninguém entende. Aconteça o que acontecer, não importa. A gente vai continuar gritando, vou te apoiar até o final. E ninguém cala esse nosso amor. Saudações alvinegras, obrigado. Desculpe as provocações inevitáveis, Luiz. Não, que maravilha. Aquela que você falou do Rio, eu não escutei, sinceramente. Eu gostaria até de saber qual foi. Mas olha só, foi bom você citar o Sérgio Augusto, biógrafo do Botafogo, que meu amigo há quase 60 anos, ou seja, eu conheço o passado dele. Então, quando ele fez essa bela imagem, né, das listas de preto e branco, que seria uma coisa da bipolaridade, ele sabe bem disso, porque o time original dele também é preto e branco, que é o Vasco. É verdade. Um botafoguense convertido depois de velho. Né? No livro dele ele fala sobre isso. Pois é.
Outra coisa, eu fiquei realmente muito comovido com a história que você contou, porque é uma história emocionante, dramática, né? Pontuada por derrotas, né? E fracassos e queda para a segunda divisão. Eu não entendo porque que você insiste, né, em falar. Isso parece realmente que é uma característica do Botafogo. Já me disseram, né? Um amigo meu botafoguense total, o André, me disse que ele não torce pela vitória do Botafogo, torce pelo Botafogo, né? Talvez seja essa uma coisa característica do botafoguense que eu acho espetacular, né? Que é o maior prova de fidelidade, né? Você torcer não pela vitória, mas pelo clube em si. Agora, essa obsessão pelas derrotas que você tem omitiu os 6-0 que o Flamengo devolveu para o Botafogo alguns anos depois. Mas isso deveria estar na sua palestra. Eu omiti essa história porque ela não tem a menor importância. Olha, eu acho que esse espírito do Botafogo, de falar das derrotas, é porque eu acho que a gente é muito mais próximo da realidade da vida do que essa fantasia de que a vida é feita só de vitórias, entendeu? A vida é isso, a vida, na verdade, é uma sequência de derrotas, de tropeços, feitas de um ou outro triunfo que nós temos que saborear e saber aproveitar. Eu acho que essa que é a ideia, essa é a lição que o Botafogo deixa para as outras torcidas. Eu concordo com você. Concordo totalmente com você e vou contar rapidamente uma história aqui que me aconteceu em novembro ou dezembro de 1958, quando eu tinha 10 anos. Fui ao Maracanã pela primeira vez com meu pai, era Flamengo e Botafogo, segundo turno do Campeonato Carioca, e nós chegamos bem em cima da hora, ficamos sentados atrás do gol do Flamengo, e na arquibancada. E aí o ataque do Botafogo, naquela tarde, era Garrincha, Didi, Paulinho, Edson e Quarentinha, ou Quarentinha alguém um ponto esquerdo. E o Garrincha, inúmeras vezes, naquele primeiro tempo, que eu estava atrás do gol do Flamengo, ele avançou pela ponta direita, o Jordão foi dar combate, ele driblou o Jordão, o Jadir foi dar cobertura ao Jordão, foi driblado também, e o Garrincha chegou à linha de fundo, cruzava, e o Paulinho fazia o gol. No final do primeiro tempo, estava 3-0, o Botafogo. E isso, para mim, era um sofrimento, porque a cada vez que o Garrincha ia para a linha de fundo e driblava todos os nossos zagueiros, eu atrás do gol, era o único ali que estava ali para defender o goleiro, né? E não adiantava nada, porque ele ia realmente fazer o cruzamento, o Paulinho, o Quarentinha, ia fazer o gol. E aí, no segundo tempo, eu já atrás do gol do Botafogo, o Flamengo reagiu, fez 2 gols, não deu para empatar o jogo, terminou 3-2, Botafogo. Foi minha primeira ida ao Maracanã, e foi uma derrota, como diz você, e nem por isso eu me tornei Botafogo, né? Ou seja, a derrota também te tempera, te ajuda a você reafirmar o seu amor pelo clube original que você está torcendo. E outra história também que eu gostaria de contar aqui é a respeito de um grande botafoguense, ilustre, imagino que anônimo, talvez o presidente tenha conhecido, que foi o Carlos Alberto Reis, presidente da Bolsa de Valores do Rio, nos anos de 90 e poucos, né? A minha biografia do Garrincha estava em preparo, eu tinha começado a fazer, já estava trabalhando há um ano, completamente na base do amor, não conseguia financiar dinheiro de lugar nenhum para trabalhar, a editora não podia me dar, não tinha patrocinador, não tinha nada. A editora fez até um portfólio muito, muito bonito para tentar vender para uma empresa a ideia de me patrocinar a biografia do Garrincha. E ela foi negada por todo mundo, porque o Garrincha era jogador de futebol, era zarolho, era torto, era aleijado, era bêbado, era isso e aquilo. Então, essa era a ideia que havia sobre o Garrincha na época, ninguém queria patrocinar uma biografia dessa. Por acaso, um sujeito chamado Carlos Alberto Reis, conversando com um jornalista, disse, puxa, eu sou presidente da Bolsa, a gente tem um dinheiro aqui sobrando, eu gostaria muito de patrocinar uma biografia sobre o Garrincha. Você pode fazer? Perguntou para o jornalista. Ele disse, não, eu não, mas eu sei de um cara que está fazendo. E aí me botou em contato, a Bolsa fez um contrato lindo comigo, durante 2 anos, me deu uma certa quantia por mês para eu poder, não precisar trabalhar, não precisar costurar para fora, né, para poder viver. Foi a última vez, primeira e última vez que isso me aconteceu, ter uma ajuda para fazer algum livro. E com isso o livro foi feito, o lançamento foi feito lá na Bolsa de Valores, o Carlos Alberto ficou emocionadíssimo, porque o Adalberto foi, o Pampolini, sabe, o Quarentinha, né, todos os jogadores do Botafogo daquele de 57, cujo time, aliás, era Adalberto, Beto e Tomé,
Servílio Pampolini e Newton Santos, Garrincha, Didi, Paulinho, Edson e Quarentinha. Né? Derrotou na final, na última partida, derrotou na final o Fluminense por 6-2, com 5 gols do Paulinho e 1 do Garrincha. E o Fluminense era Castilho, Cacá e Pinheiro, Jair Santana, Clóvis e Altair, Telê, Léo Valdo, Jair Francisco e Escurinho. Que memória, hein? Quer saber o Flamengo e o Vasco também daquele ano? Então, o Carlos Alberto já morreu, já faleceu, mas, enfim, é um botafoguense ilustre, porém anônimo, e os nossos clubes na verdade, são conduzidos por esse tipo de torcedor, né, que ninguém fica sabendo, nem o próprio Botafogo sabe que o Carlos Alberto dedicou a vida dele ao Botafogo e teve essa alegria de patrocinar um livro sobre o maior ídolo dele, né? Então, o futebol tem essa coisa linda, realmente. E só para completar, quer dizer, o Botafogo, na verdade, tem uma presença enorme na imprensa brasileira que, na verdade, contradiz o que você falou, que somos poucos, né? Mas o Botafogo teve uma época que 9 em cada 10 jornalistas eram botafoguenses. Vou citar alguns aqui, ó. João Saldanha, Luiz Mendes, Armando Nogueira, Sandro Moreira, Valdir Amaral, Aldemar Toguinhó, Léo Batista. Isso significa quase 90% da imprensa esportiva carioca e todos os botafoguenses. Então, o Botafogo, na verdade, é um time de massa, pelo menos dentro da elite. Então, é isso aí. Olha, falar desse teu livro, ele foi uma febre em 95, foi justamente nesse ano, o Caceta fez uma viagem para a Antártica. Então, fomos eu, Marcelo Madureira e mais a equipe, né? Só nós do elenco, o resto da equipe lá. E o que aconteceu? A gente foi para a Antártica fazer essa matéria no final do ano, e quando a gente estava para voltar, caiu uma nevasca, a gente ficou preso na Antártica, não podia mais, não tinha como sair de lá e tal. E então a gente falou, pô, vamos então aproveitar para ler os livros, né? Mas todo mundo só tinha levado o seu livro. Não tinha como trocar livros. Ou seja, precisou de uma nevasca para o livro ser lido. Mas eu queria aproveitar aqui, nesse momento, para relembrar um momento histórico do Botafogo. Você podia passar aí? Um videozinho? 27 minutos no segundo tempo. O tempo para o torcedor do Botafogo. É a chance da vitória. É pênalti pro Fogão. Sebastian é o Louco Abreu na bola. Parte o Louco Abreu. Bateu. Tá dentro! Tá dentro! Secou o Fogão. Secou errado, otário. Gol! Louco Abreu escreveu mais uma página da fantástica história do gigantesco Botafogo, o clube que transformou o Brasil no país do futebol. Eu te amo demais, louco! Calma! Louco Abreu tinha um plano, ele é louco, mas decidiu. Louco Abreu, eu te amo, olha pra mim, eu te amo demais. Bate, bate, bate no peito e diz assim, ó, eu sou Fogão, galera! Eu escolhi esse Que campeonato foi esse? Hã? Que campeonato foi esse? Não, é um jogo, um gol sem menor importância, Não, um campeonato brasileiro. Que campeonato foi esse? Foi o Campeonato Brasileiro de 2010. Brasileiro ou carioca? Campeonato Carioca de Carioca, 2010. não, porque eu me lembro do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo na final, o Flamengo era 3-0 no primeiro jogo e 0-0 no segundo, também foi um Campeonato Brasileiro. Mas não foi, esse campeonato ficou marcado por um outro detalhe. Foi quando o Renato Gaúcho saiu do nosso time, depois dos 3-0, e foi comemorar num churrasco com o Gaúcho, Zico, Júnior e Rui Castro. Tá vendo? O Renato sabe das coisas. E outra coisa, fica se gabando daquele o ataque do Brasil em 70. Rogério
Roberto, Paulo César, quer dizer, foram todos para o Flamengo logo na volta da Copa do Mundo. Inclusive o Zagallo, como treinador, fomos campeões em 72. Ou seja, Sim, mas o futebol é isso. naquele momento estava no Botafogo, né? Exatamente, Exatamente. Somos muito gratos ao Botafogo por isso. Bom, Hélio, muito obrigado por tudo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Uma honra tremenda. Muito obrigado, Rui, por esse convite. Foi uma coisa... Isso aqui não é uma faixa de campeão, mas é um diploma que você pode... Isso aqui vale um campeonato. Olha aqui, ó. Certificado por... Vai direto para o meu LinkedIn. E para encerrar, avisando que nessa quinta-feira, completando esse ciclo, continuando esse ciclo, vamos ter o Pedro Bial aqui às 17h30, falando da paixão dele para o Fluminense. O título da palestra é Sou Tricolor de Coração. E na terça-feira que vem, o grande vascaíno, neto do Joraci Camargo, do acadêmico Joraci Camargo, João Carlos Zéboli, grande advogado de direitos autorais, estudioso da história do futebol brasileiro, carioca e do Vasco, vai fazer a palestra. Vamos todos cantar de coração, encerrando esse ciclo de palestras sobre futebol, coordenado pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim. Então, até quinta. Eu queria falar aqui uma coisa rapidamente, que eu estou vendo aqui um descendente de um dos fundadores do Botafogo Futebol Clube, ali o meu amigo Flávio Ramos. Ele é o quê? Ele é seu avô, seu bisavô? Seu avô? Tá aí. Legal, muito obrigado. Valeu, gente. E aí, tudo bem? Depois de 130 anos, resolvi contar alguns momentos da minha história. Claro que lembro de cada detalhe, tenho ótima memória, mas vou destacar algumas passagens que mais me marcaram nessa longa trajetória. Ah, muito prazer, eu sou o Remo do Botafogo. Sim, o atual Botafogo de Futebol e Regatas. Claro que todos os alvinegros me conhecem, e mais do que isso, não tem ninguém que acompanhe a modalidade no nosso país que não me conheça. Eu prometo que vou tentar ser humilde, mas nesse momento fica um pouco difícil, quando sabemos que nesse momento eu sou a seleção brasileira na Olimpíada de Paris. Mas isso deixo para depois. Quero começar bem do começo. Imagina só a cena. Baía de Guanabara, final do século XIX, um grupo de jovens de Botafogo e arredores remavam cada vez mais competitivamente. Uma paisagem completamente diferente da atual. Sim, o Pão de Açúcar estava lá, claro, e as águas da Baía também, muito mais limpas do que agora. O céu era o mesmo, com a estrela d'alva lá, luminosa, guiando os meus meninos. Depois de um tempo, esses jovens inventaram. Nasci dessa mistura única, juventude, Baía de Guanabara e uma estrela, que guiavam os meus remadores em suas incursões no fim da madrugada. O ano era 1894 e já nasci com uma energia inigualável. Me batizaram de Clube de Regatas Botafogo e escolheram a estrela como meu símbolo. Ganhei meu primeiro título já em 1899 e sigo brilhando pela minha vida fora. Alguns anos se passaram até que surgiu um outro Botafogo na cidade. E muitos falavam sobre uma possível fusão remo e futebol. Dois dos esportes mais populares do início do século XX surgiram trajetórias paralelas sob o mesmo primeiro nome, Botafogo. Eu, o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube. Até que, em um jogo, entre os nossos basquetes, aconteceu a trágica morte de um atleta em quadra, o Armando Albano, e a decisão foi tomada. Nunca mais um Botafogo jogaria contra o outro. Fui rebatizado de Botafogo de Futebol e Regatas. Nome coletivo de uma das mais importantes entidades esportivas de todos os tempos. E eu segui em frente, rebatizado, mais único, um esporte masculino. Faltava algo. Até que, no auge dos primeiros movimentos de fortalecimento das mulheres pelo mundo afora,
surgiram minhas primeiras remadoras femininas, engrandecendo ainda mais a minha história. E eu segui em frente, em duras batalhas pelas raias do Brasil e do mundo. E chego aos 130 anos no auge da minha forma. Nos últimos 10 anos, conquistei 7 cariocas, sendo considerado o melhor remo do Brasil na última década. Agora, chego à Olimpíada de Paris como representante único do nosso país, movido pelo mesmo sentimento de quando nasci, cada vez mais forte e eterno, assim como a estrela que me guiou em minhas primeiras remadas.